Olá, pessoal, tudo bem? Aqui estou eu de volta, a professora Windes Brazão Ferreira, PhD, no canal Science, o canal que não tem medo de tratar sobre a verdade na pós-graduação do Brasil. Bem, hoje, no âmbito da série O Campo de Pesquisa, eu vou falar sobre instrumentos e técnicas de coleta de dados. Eu vou abordar especificamente o entrevista. E ao tratar desses, eu vou pegar alguns outros elementos, algumas outras técnicas para te dar algumas dicas, ok? Bom, fique ligado. Se você não se inscreveu no canal e você achar o vídeo legal, se inscreva no canal, porque vem muitas coisas importantes aí pela frente. Nessa série, nós temos 10 vídeos sobre o campo de pesquisa. Até já! Hoje, então, o tema é instrumentos e técnicas de coleta de dados. Antes da gente começar esse tema, vamos lembrar um pouquinho o que nós já abordamos nessa série. No primeiro vídeo da série, eu apresento todos os temas que vão ser abordados. O primeiro vídeo tratou sobre o campo de pesquisa, o que é o local onde ocorrem os fenômenos ou os eventos que você está estudando. O segundo é o que são fontes primárias e secundárias. E o terceiro hoje é sobre instrumento e técnicas de coleta de dados. Nós precisamos saber que instrumentos são diferentes de técnicas de coleta de dados. E os dois juntos compõem o que nós chamamos normalmente nos capítulos de metodologia da pesquisa ou nos artigos, onde você apresenta uma parte sobre a metodologia que você utilizou, são os procedimentos adotados para colher dados no campo, ok? E no caso, técnicas são as técnicas de entrevistas, técnicas de observação. No caso da entrevista, você pode fazer uma entrevista informal ou uma entrevista formal. Você pode fazer uma entrevista sem um roteiro, mas ela é formal, você tem um roteiro na sua cabeça e você, de alguma forma, vai conduzir a entrevista de acordo com as respostas da pessoa entrevistada, ou você vai fazer uma entrevista formal, estruturada, com um roteiro. Então, lembra que o roteiro de entrevista é um instrumento de coleta de dados, mas você não vai ficar escrevendo as respostas assim. O ideal para a entrevista é que você grave. Esse é o ideal. Hoje em dia é muito simples, porque a gente pode utilizar um celular, né? O gravador do celular, ou a gente pode colocar o celular no vídeo, no modo vídeo, recording, e aí você vai gravar a entrevista. Gravar em vídeo. Qual é a vantagem de um e de outro? Bom, primeiro, a vantagem da gravação é que você não perde nada, mas é óbvio que para você fazer isso, você precisa ter uma autorização por escrito antes da entrevista, pelo menos uma autorização verbal da pessoa que está sendo entrevistada e, posteriormente, uma autorização por escrito. Se a pessoa não quiser uma gravação formal, é legal que você faça uma fotografia ou duas. Você pode pedir para alguém tirar uma foto à distância de vocês, você trabalhando como entrevistador. Se a pessoa não quiser o rosto aparecendo, nem o nome, o que é absolutamente apropriado, você não deve identificar os seus entrevistados ou as pessoas com as quais você interage no campo. Aí o que acontece? Você pode pedir para alguém tirar a entrevista, por exemplo, se eu sou entrevistada, eu aqui de costas, e a pessoa tira a foto por aqui, e você aqui na minha frente, você aparece e eu não. Uma outra opção é que, mesmo se eu aparecer, você pode cobrir o rosto com uma tarja preta, não tem problema, foi isso que eu usei na minha tese de doutorado, até porque eu tirei fotos de situações que aconteceram no bairro, dentro do qual a escola estava inserida, coisas que aconteceram no pátio da escola. Então, muitas vezes, você não tem a opção de poder escolher uma posição apropriada.
Então, no caso da entrevista, se a entrevista for sistemática, não significa que você vai chegar lá e vai dizer, ó, vamos sentar e vamos conversar. Você pode sim escolher as pessoas com quem você vai conversar na hora, mas você já deve ter planejado uma agenda da sua entrevista. Você deve ter claro quais são as perguntas que você precisa fazer naquele momento, mesmo sendo uma entrevista informal, você tem que ter um foco e ter clareza desse foco para você não colher dados e horas de entrevista que não vão ter função para responder a sua pergunta de pesquisa ou resolver o seu problema de pesquisa, ou seja, o seu objeto de estudo. Por exemplo, na época que eu fiz o doutorado na Universidade de Manchester, na Inglaterra, a minha coleta de dados foi em Portugal, não foi em Brasil. Por quê? Porque no Brasil, na época, era final da década de 90, não existiam ainda, não que eu soubesse, escolas que estivessem implementando um projeto da Unesco chamado Formação de Professores e Necessidades Educacionais na Sala de Aula. E essa era uma condição, era um pré-requisito para definição do meu campo. Então, eu fui fazer isso numa escola no Porto, em Portugal, que é no norte de Portugal. O que acontece é que eu acabei gravando, na época era com um gravador cassete, 23 pessoas. Cada pessoa eu tinha em torno de 40 minutos a 1 hora de entrevista. Então, isso era uma quantidade de dados imenso. Então, eu tinha fotos daqueles momentos, tanto das ocorrências quanto dos momentos da entrevista. Então, a minha tese tem muitas fotos. Se fosse hoje, certamente eu faria alguns vídeos também. Mas, enfim, então, você não pode ir para a entrevista sem ter claro o que você vai perguntar. Você tem que ter claro, você tem que ter um foco, faça um roteiro para você em casa, se prepare, use aquele momento para treinar com um irmão, uma amiga sua, enfim, senta e faça a entrevista, faça as perguntas. E, gente, pode parecer simples, mas não é. Colher dados como um pesquisador de verdade, comprometido com um método científico, com a produção de um conhecimento que seja o mais próximo possível da verdade, como eu costumo dizer, não é simples. Você precisa sim fazer um treinamento. Você precisa sim ter muito cuidado para saber abordar os elementos do campo. É por isso que uma boa pesquisa, ela tem bons dados. Se você não tem dados que são robustos, que são relevantes para aquele objeto de estudo, a sua pesquisa vai ter uma qualidade inferior, cientificamente falando. Às vezes não vai ter qualidade nenhuma, dependendo do que você faz. Bom, então, você tem uma entrevista que pode ser informal e você tem uma entrevista que pode ser estruturada. Então, você vai com um roteiro, né, de entrevista, você vai com um instrumento e aquele instrumento te guia. Se você está fazendo isso pela primeira vez, eu sugiro que você use um instrumento de coleta de dados. Eu acho que para a entrevista vale a pena, porque você pode conseguir um maior rigor na qualidade dos dados que você colhe das pessoas com as quais você vai conversar, né? Vai entrevistar. E você também precisa saber claramente quem você vai entrevistar e por que você vai entrevistar aquelas pessoas. Tudo tem a ver com o seu problema de pesquisa, objeto de estudo, pergunta de pesquisa e objetivo de pesquisa. Você não pode, em nenhum momento, esquecer desses elementos, porque são esses elementos que norteiam o que você faz no campo. Você pode fazer entrevista com uma pessoa, com duas pessoas juntas, tipo uma conversa, e você pode fazer entrevista usando uma técnica específica que se chama grupo focal. Eu tenho visto essa técnica, ela crescer no Brasil de uma maneira bastante relevante. No entanto, eu também observo que as pessoas não se preparam para fazer um grupo focal. O grupo focal é uma técnica em que você trabalha, você entrevista um grupo de pessoas, você deve ter um relator, uma pessoa com você que vai fazer
anotações ou a gravação de todo o processo de pesquisa, porque você não tem como fazer isso, mediar a conversa, o debate, as polêmicas que surgem, e você, portanto, precisa de uma pessoa que te acompanhe e que também vai ser treinada para esse fim, né? Tem que se preparar para esse fim. E você vai fazer o grupo focal com um roteiro preparado com foco. Só que assim, por que que se faz um grupo focal? Porque você quer fazer um levantamento de pontos de vistas, de perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. Então, como é que as pessoas se posicionam e se confrontam ou concordam entre si sobre um determinado fenômeno, ok? Num outro momento eu vou falar especificamente do grupo focal, porque é uma técnica mais complexa. Eu, honestamente, acho que vale a pena usar em alguns contextos específicos, mas você precisa se preparar mais do que se você fizer entrevistas informais ou formais. Queria convidar você para contar para mim aqui nos comentários aonde que você está na sua pesquisa e quais são os instrumentos que você está utilizando. Manda para mim perguntas, eu vou checar durante a semana e eu posso responder para você as suas dúvidas sobre os seus instrumentos de coleta de dados, ok? Bom, paro por aqui, namastê, espero que você tenha gostado e até breve.